existe sempre um certo pavor quando você fala esse assunto, né? Pessoalmente, pelas conversas que eu já tive com muita gente, nós somos visitados por seres extraterrestres. Eu posso provar isso como cientista? Não tem jeito. Eu não creio em bruxas pelo que lazai, né? Então... Eu sou engenheiro eletrônico e aí vim para o INPE, comecei a trabalhar no departamento de astrofísica, fazendo pesquisas com balões. São balões muito grandes e normalmente não, sempre são associados ao UFO. E aí nessas viagens de caçar o balão depois que ele decola, eu comecei a ver muitos relatos aqui na região. E eu comecei a ver que esse troço não era de maluco, né? Tinha pessoas sérias estudando e que o fenômeno parecia ser real. Se nós estamos visitados por possíveis seres extraterrestres, tem que ter evidência. Você tem que ter marcas, você tem que ter contatos repetitivos, você tem que ter a mesma descrição, né? Então isso começou a me intrigar. O INPE, por ter um nome espacial, né, ele é bastante procurado por pessoas que querem fazer relatos. Apareceu na televisão, eu recebo dezenas de contatos. Não apareceu na televisão, aí é 1, 2, máximo 5 por mês. E normalmente é uma foto, vídeos são raros. Existem o que a gente chama de erros de interpretação e aberrações ópticas. Aberrações ópticas são reflexos internos da lente, que muitas vezes você tem um reflexo de uma fonte luminosa intensa, e esse reflexo a pessoa acha que é um disco voador. E você tem os erros de interpretação. É muito comum, por exemplo, no inverno, colocar fumaça que sai do avião, né, mas que é rastro de condensação. No fim da tarde, ela reflete a luz do sol. Então você vê um disquinho laranja voando. De foto, 100% são erros de interpretação. Agora de vídeo não, já tem, é muito comum vídeos de objetos estranhos, como bolinhas de luz, passeando em cidades, né, em bairros. Isso aí é o que impressiona mesmo. Nesses vídeos que eu consigo identificar que não é nada relacionado a erro de interpretação, esses entram nessa área cinzenta, nessa gray area, em que você não pode associar, mas é de outro mundo. Tendo um fundo científico na minha vida, não posso falar isso, não tem jeito. O que aconteceu é que começaram a surgir a liberação de muita documentação oficial. De repente você tem um grupo que segue procedimento científico, então isso aí tem coisa escondida aí. E na medida que o tempo está passando, a gente vê que tem, que as nossas Forças Armadas pesquisaram e muito o fenômeno UFO. A Comissão Brasileira de Ufólogos tem entrado na justiça para liberação de documentos. Às vezes o documento é liberado, mas a gente não tem dinheiro para ter acesso. Mesmo assim, a gente já conseguiu milhares de páginas. Aqui em 86, o caso do Coronel Osiris, um dos casos mais fantásticos que a gente tem na ufologia. Ele fala, ó, eu vi esses objetos estranhos em altas velocidades, estava registrado no radar do avião, 4 ou 5 objetos. Como era uma autoridade, foi disparada a defesa militar, caças do Rio e caças de Anápolis, Capitão Jordão na época. Ele falou, olha, o objeto estava lá no radar. Quando eu estava chegando para visual, o objeto saiu. Aí quando estava chegando de novo, ele estava brincando comigo. O ministro da época, né, ele chamou a imprensa e falou, olha, agora nós vamos analisar e faremos um relatório. Essa documentação, a gente tem só a parte operacional. Né? Por que a gente não conseguiu a conversa com os pilotos, né? O bate-papo deles? Qual foi a análise que foi feita posteriormente? Por que esse pavor das nossas Forças Armadas, né? Então, eu não vejo por que ter medo disso, não. De repente, a gente identifica que não é um fenômeno extraterrestre, mas sim alguma coisa que a gente não conhece na natureza. Eu acredito em tudo.